É impossível alcançar qualquer objetivo sem uma base bem estabelecida. No último vídeo, a gente já conversou sobre o conceito de hierarquia e o que deve vir em primeiro lugar, e lá a gente também conversou sobre saúde. E eu tô aqui hoje não só como alguém que gosta muito de conversar com vocês, mas também como futura nutricionista e alguém que tá nesse meio há muito tempo, para dar alguns conselhos sobre esse mundo saudável e estabelecer suas primeiras metas, porque aqui nós trabalhamos com prática. Antes eu quero contar um pouco da minha história para vocês entenderem de onde esses conselhos vêm. Então, em 2020, eu tava com resistência à insulina, que para quem não sabe, é um estado metabólico que prevê muitas doenças, certo? Principalmente diabetes tipo 2. E eu já tinha esses casos na minha família, diabetes, hipertensão, doença coronária, doença articular, tudo isso. Então eu já conhecia tanto a doença como a minha propensão. E nesse mesmo ano, quando veio a pandemia, a minha escola parou, né? Porque eu fazia um técnico em biotecnologia. E eu usei esse tempo fazendo nada para procurar um pouco mais sobre. Eu estava muito insatisfeita com o meu corpo, na verdade, com a minha imagem, assim. E eu queria entender melhor como funcionava esse mundo de mudar isso, porque eu descobri que era possível. Então eu entrei no mundo da nutrição dessa forma. E da atividade física também. Quem vê hoje não diz, mas eu odiava. E aí hoje eu sou uma pessoa que treina praticamente todos os dias. Então coisas mudam, certo? E a partir dali, virou não só um estilo de vida, mas algo que tem. Algo pelo qual eu sou muito apaixonada, porque é inerente à minha realidade, sabe? Então, estou praticamente formada como nutricionista, estou no 7º período agora, graças a Deus, e tô nesse mundinho. Então, meu antes e depois, ele não é só um antes e depois, ele carrega muita história. Além daqui, a 2020 também foi o ano onde eu me aprofundei, onde eu aceitei, digamos, que eu era cristã e eu precisava buscar mais sobre isso. Então, muito do que vocês veem hoje são frutos de decisões tomadas naquela época. Por isso, então, convém que você tenha as suas primeiras metas e que você comece, porque daqui 5 anos tudo pode estar muito diferente. E os 5 anos vão passar de qualquer forma, é sempre importante lembrar disso. Dito tudo isso, eu trouxe pra vocês 4... não dicas, né? 4 atitudes para vocês tomarem daqui para frente, para vocês se organizarem, passarem a agir dessa forma, porque vai ser um divisor de águas realmente. A primeira coisa pode ser muito óbvia, e quem me segue no Instagram com certeza já faz. Inclusive, se você não me segue, vai lá. Tá sempre na descrição e talvez eu coloque na tela. Se eu lembrar na hora da edição, Júlia do futuro, coloca na tela. A primeira coisa é: beba água. A gente subestima, mas se você estiver desidratado, você não é ninguém, tá? E como eu sei que eu estou bebendo a quantidade certa de água, você vai pegar 35, 40 ml e multiplicar pelo seu peso corporal. Essa é a quantidade mínima de água que você tem que beber. E se você pratica atividade física, bota mais 1 litro aí pra jogo. Júlia, eu não consigo beber tudo isso. Tudo bem, como é que a gente organiza metas? Se você tem que beber 2 litros e você não bebe nenhum, a sua primeira meta vai ser beber 1. A sua segunda meta, 1,200, 1,500. Entendeu? Até chegar lá. E com o tempo vai se tornando normal, vai se tornando natural. Aí vai vir a galera que reclama, porque começa a beber muita água, começa a fazer muito xixi. Mas acontece que, quando você está desidratado e o seu corpo depende de água para funcionar, ele armazena essa água. O que você tem, na verdade, é retenção de líquido. Então é natural que quando você comece a beber mais água, saia mais água do seu corpo. E com o tempo essas coisas também vão se ajustando. Então, a primeira coisa é, você não vai pra lugar nenhum se você não beber água direito, tá? Beber água direito é maravilhoso. Ajuda muito na sua vida. Ser um retido não é legal, tá? Então, tô falando, não subestimem. E se você me seguir no Instagram, você vai ser lembrado todos os dias, porque eu posto todo dia mandando a pessoa beber água. É uma espécie de propósito, entendeu? Você beber água faz parte do que eu tenho pra fazer na minha vida, da minha missão no mundo, tá? Segundo lugar, a sua alimentação. Você já deve ter passado por vários tipos de dieta e várias dessas regrinhas que a galera vai criando e tendências também. Eu quero simplificar ao máximo e trazer para vocês meio que uma solução, uma fórmula, praticamente, para você ponderar as decisões que você vai tomar sobre sua alimentação no seu dia a dia. Comida de verdade. Assim, principalmente se você não tem acompanhamento nutricional, isso aqui vai responder muita coisa. Porque se a maioria da sua alimentação for comida de verdade, você provavelmente está comendo muito bem. Porque quando a gente fala de comida de verdade, a gente está falando de, basicamente, bicho e planta. Vou dizer assim. E não tira da equação
Não, realmente, né? Grãos, leguminosas, tudo isso participa. Fruta, carnes no geral, ovo, enfim, alimentos que você consegue olhar e saber de onde aquilo veio, digamos assim. Então, um biscoito é muito complicado. Sabe, um biscoito para matar a fome de tarde é muito complicado. Mas quando a gente vai falar de um iogurte, você consegue olhar para aquilo ali e saber de onde veio. Principalmente um iogurte natural, tá, gente? É meio ruim, mas dependendo dá pra botar um negocinho que fica gostoso. Eu peguei um péssimo exemplo. Mas é que existem alimentos processados também, que quando você vira uma lista de ingredientes pra ver, você sabe o que tem ali. Entende? Você conhece aqueles ingredientes. Tem outros de coração. Pega assim uma lista de ingredientes de um Tang pra ler. Pega uma lista de ingredientes de um Cheetos pra ler. Sabe? De um Fandangos. De biscoitos no geral. E me fala o que tá ali que você sabe o que é. Geralmente, se passa de 5 linhas, você já fica preocupado, entendeu? No caso, se passa de 2 linhas, você já tem que dar uma olhada meio suspeita, assim, porque tem coisa ali que o organismo nem sabe o que é, o que ele vai fazer com aquilo, entende? De vez em quando pode, é óbvio, eu não tô falando aqui pra vocês também viverem igual malucos, olhando lista de ingredientes de tudo que vocês vão consumir. Mas a base da sua alimentação tem que ser de coisas que você conhece. Comida de verdade. Tá bom? E aí, nisso, a gente pode pensar em, assim, carboidrato não é uma prioridade, a gente tem isso por consenso, tá? Não é isso que divulgam, mas isso é consenso. Carboidrato não é prioridade na nossa alimentação. É o único macronutriente que não é fundamental para a sobrevivência. Os que são proteína e gordura. O seu organismo realmente não consegue funcionar sem esses dois. Então, proteína e gordura não pode estar em falta. Gordura, geralmente você não tem que se preocupar em comer direito, porque se você come proteína direito, você está comendo gordura direito. Tá? Então, em todas as suas refeições ter pelo menos uma fonte de proteína, ovo, carne, até as próprias leguminosas, mas todas aquelas que vêm de fonte animal, elas são mais o que a gente chama de biodisponíveis. Elas têm... O seu organismo absorve melhor as proteínas desses tipos de alimento. De 70% a 100%, enquanto que de alimentos como grãos, leguminosas já cai para uns 50%, um negócio assim. Significa que não conta? Não, mas significa que esses alimentos não tem como fator principal serem proteicos. E Julie, no caso de quem é vegetariano, vegano, essas pessoas, na minha concepção, precisam fazer as dietas delas com acompanhamento. Porque exige suplementação, sim. Vegetariano e vegano tem que suplementar B12, por exemplo. E é muito mais complexo de você garantir que está comendo as quantidades certas. É possível, mas precisa de alguém que domine isso para garantir que as absorções do seu organismo estejam em dia. Então, quando a gente for falar de objetivo na questão da alimentação, na água é bater a quantidade ideal do organismo de vocês de pouquinho em pouquinho. Na comida é vocês garantirem uma fonte de proteína em todas as refeições e uma fonte de vegetais, frutas, legumes na maioria das suas refeições, tá? Talvez nas refeições maiores, ter sempre uma fruta no seu café da manhã, coisas desse tipo. Porque aí a gente consegue ter o quê? Um manejo de vitaminas e minerais. Eu consigo ter mais garantia ali de que vocês estão comendo direito, sabe? E que estão batendo as quantidades. Não precisa ter uma variedade imensa, sabe? Vê ali quais vão ser os da semana e come aqueles, depois muda. Não precisa ficar estressado com isso. Mas a comida de verdade, carne planta, bicho planta. Para a maior parte das pessoas isso vai bastar. E o carboidrato ele entra ali como um a mais. Não é que não possa, só não é obrigatório. Os outros que eu falei, o seu organismo precisa. Ele não consegue dar um jeito se não tiver. O carboidrato ele consegue. Então vocês podem comer, não tô dizendo para deixar de comer, só tô falando que a prioridade não pode ser ele. Terceiro, se mexe. Nós somos fisiologicamente forjados para nos movimentarmos, para fazer força, para ter flexibilidade, sabe? Para andar, para viver. A gente não foi feito para ficar sentado numa cadeira o dia inteiro. Então o seu corpo não reage metabolicamente bem quando você é sedentário. Tenha uma atividade física. Se você não gosta de musculação, faz outra coisa. Eu adoro, tá? Mas se você não gosta de musculação, faz outra coisa. Vai para um pilates, vai para corrida, vai para uma natação, faz um esporte. Eu não sei. Se mexe, beleza? Então, como eu fiz durante a pandemia, quando eu não dava para ir para academia, e eu sou uma negação em qualquer outro esporte. Na verdade, eu danço agora. Mas é só isso, entendeu? Dança e academia. Se me jogar uma bola, eu corro ou de medo. Não funciona comigo. Então, eu vou falar como eu fiz e vocês veem como vocês vão fazer.
Durante a pandemia, eu peguei esses videozinhos na internet de treino de 10, 15 minutos e eu fazia em casa. Então era esse o meu treino. Era algo curto, que não me exigia tempo, não me deixava exausta e eu conseguia fazer todo dia. Pra quem não tá fazendo nada, gente, isso é ótimo. Pra quem não tá conseguindo fazer outra coisa, é magnífico. Tem que se mexer, tem que fazer força. E fazer força não é só ter muito peso, assim. Treinar com o peso do corpo, principalmente pra quem tá começando, já é ótimo. Então, assim, não se estressa, faz o que dá, mas faz. Sabe? Eu falo direto isso. Fazer mal feito, fazer 0,5 é melhor do que fazer 0. Quando se trata de hábitos, de saúde, fazer um pouquinho já ajuda muito, tá? Então, a meta de vocês vai ser treinar por determinada constância, determinado tempo. Como assim? Cara, eu vou treinar 3 vezes por semana, 20 minutos. Essa é a tua meta. É isso que você vai se comprometer a fazer. Depois aumenta, depois resolve, tá? Depois melhora, enfim. Vocês têm que se adaptar primeiro. Pensem em se adaptar primeiro, tá? Por último, eu acredito que a gente não trata com tanta prioridade quanto os outros, mas é você também se cuidar de fora pra dentro. A gente não pode desprezar esses cuidados externos, sabe? Eu sou uma defensora de que o belo não é subjetivo. Então, se você conseguir, se você estiver na sua rotina, o se apresentar a sua realidade de uma forma ordenada, isso vai te ajudar muito. Então, assim, a gente tem esses cuidados internos em relação ao nosso organismo, água, alimentação, exercício, mas também convém ter os externos, sabe? Passa um hidratante nesse cotovelo. Entende? Apareça cheirosinho pro mundo, pra realidade. Limpa essa unha. Deixa ela bem feita, sabe? Ninguém é obrigado. E eu costumo dizer isso, né? O cuidado com a nossa estética, hoje em dia se prega muito essa questão de eu faço isso por mim. Tudo bem. Mas às vezes fazer por você não vai ser suficiente. Parta do princípio de que ninguém é obrigado a conviver com uma imagem descuidada de você. Pra mim funciona, tá? Então assim, se arruma, esteja limpo, esteja cheiroso, esteja com uma imagem confiável. É isso, entendeu? Porque esse cuidado externo, eu acredito que o cuidado interno e externo, eles conversam muito entre si. Você não precisa estar num estado impecável de corpo para começar a querer cuidar dele. Entende? E isso faz parte até de você não se martirizar no processo de mudança. Quando você consegue cuidar de você, na maneira como você está hoje, você caminha com mais leveza nas mudanças de hábito. Tá? Então se comprometam com isso também. É uma questão de autossatisfação, autoconfiança e também, como eu disse, se apresentar a sua realidade de uma forma ordenada, digna, confiável, sabe? Uma forma agradável, é isso, de uma forma agradável, certo? Então, a partir daqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão se comprometer com rotinas de autocuidado mesmo. Não é fazer uma super, hiper coisa. Eu acredito que para as minhas meninas, e eu vou falar isso, gente, eu adoro. O conceito do banho premium, nossa, é uma maravilha, tá? Tá sempre de unha feita, eu adoro. Pra mim é muito ruim olhar pra minha mão e ela não tá bonita. Estar sempre arrumada, estar sempre com o cabelo limpo, principalmente a gente que tem cabelão, manter ele limpo, cheiroso. Então, assim, tudo isso é muito importante. Mas eu acredito que, no geral, e pra qualquer um, existem pequenas rotinas que fazem muita diferença, sabe? Manter teu corpo hidratado, se manter limpo também. E estar em dia. Estar em dia tanto com a sua higiene como com a sua estética. Isso também é muito importante e não pode ser desprezado. A gente vê essa conversa entre o fascínio pela estética ou a negligência. E eu vou trazer um vídeo sobre isso também, provavelmente será o próximo. Mas estamos conversados de que isso também importa, ter zelo pela sua imagem também importa, ter zelo pelos cuidados com o seu corpo importa. Então esses são os 4 cuidados e essas 4 primeiras metas, tá? Então vamos recapitular. Beber água direitinho, até chegar no ideal. Ter pelo menos uma fonte de proteína e uma fonte de vegetais e frutas na maioria das suas refeições. No caso, proteína em todas, vegetais e frutas na maioria. Terceiro, se comprometa com constância em algum tipo de treino por um determinado tempo, que foi o exemplo do 3 vezes por semana por 20 minutos. E, em último lugar, cuidar da sua estética, cuidar do seu corpo por fora também, que é muito importante. Então, estamos conversados. Depois, por favor, me contem como vocês estão fazendo isso, que eu vou adorar saber. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui ou me chama lá no direct no Instagram. Um beijo e até a próxima.